Novamente, boa noite a todos e todas, colegas parlamentares, presidente Nussi, todos que nos acompanham, vereadores e vereadoras jovens que aqui acompanham esta sessão. Eu quero ressaltar neste pronunciamento um tema muito importante, qual eu acompanho desde o início do mandato parlamentar, do primeiro mandato parlamentar, e que estive na semana passada visitando a cidade de Rio Claro a esse respeito. Estive em Rio Claro conhecendo a política que tem sido desenvolvida atualmente e o processo estabelecido nos últimos anos para o manejo de resíduos sólidos, do lixo. E lá estive com a vice-prefeita Olga Salomão, que é também secretária municipal de Planejamento e Meio Ambiente e que tem desenvolvido nos últimos anos ações importantes de melhoria da qualidade ambiental na gestão de resíduos sólidos daquele município. E acho que é um bom exemplo para nos espelharmos na prefeitura daquela gestão, o prefeito do Altimare e a vice-prefeita Olga Salomão, que ali tem desenvolvido. Eu me lembro quando, em 2008, já como vereador, acompanhei a interdição do nosso aterro de resíduos sólidos. Pela inadequação, a CETESB determinou, no ano de 2008, a sua interdição. E, desde então, outras soluções custosas, onerosas, têm sido desenvolvidas e que têm impossibilitado, inclusive, que o município tenha uma gestão própria de resíduos sólidos. Isso é muito importante. Nós precisamos ter uma gestão local. Isso vem sendo tratado já foram tratadas nas últimas conferências municipais de meio ambiente, na última em especial, que foi focada na gestão de resíduos sólidos, e acho que o exemplo de Rio Claro é muito positivo. Eles já estão com um aterro licenciado, já tem uma vala, lá estive também no aterro licenciado deles, de uma vala de resíduos industriais, tem um processo tal qual nós temos aqui de cooperativa, mas lá a cooperativa já está maior, até pelo porte da cidade, tem recebido também a cooperativa um apoio da municipalidade, tem um tipo de caminhão diferente, um caminhão fechado, diferente do caminhão da coleta de recicláveis da nossa cidade, muito interessante este modelo também de coleta de recicláveis, e também algo que é muito bom mesmo, foi muito interessante essa visita, que é o ecoponto que eles criaram lá. É uma política já desenvolvida em várias cidades, mas este ecoponto, este modelo que eu conheci já um tempo atrás, um modelo de São Carlos, mas esse me pareceu ainda mais adequado, que é um ecoponto que não é só de recicláveis, mas é um ecoponto de resíduos da construção civil, de resíduos vegetais, também recicláveis e que as pessoas podem levar lá. Já estão com 6 ecopontos na cidade de Rio Claro. E que isso também, aquilo que é reciclável vai para a cooperativa, aquilo que é do resíduo inerte, vai então para o aterro, e num processo muito positivo e que nos estimula, inclusive, a discutir esse tema na Câmara Municipal e também no Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, porque as soluções mais eficazes, completas, têm sido soluções regionalizadas. O governo federal, inclusive, já de muitos anos, tem apoiado iniciativas desde que elas sejam consorciadas. É preciso estabelecer um consórcio de municípios para que o governo federal também faça esse suporte, para que não cada município do nosso país desenvolva uma solução, mas que o volume agregado de várias cidades possam dar conta disto. E é o que esperamos também que seja feito na nossa cidade, em parceria com cidades da região. Foi muito proveitosa esta visita, de poder conhecer este exemplo, aquilo que nos parece que na região está numa vanguarda de gestão de resíduos sólidos e que podemos usar tanto como exemplo, mas também como uma adesão, uma troca de experiências e especialmente que muito em breve possamos também discutir nesta Casa Legislativa a solução consorciada para este tema. Eu quero ressaltar aqui também um outro assunto que já a Câmara Municipal em outras legislaturas já discutiu
e especialmente desde o ano passado, eu e o vereador Zé Bedé temos sido os procurados a esse respeito, que é com relação à regulamentação do serviço de mototáxi. Eu me lembro, inclusive, já de muito tempo, em que não havia regulamentação nenhuma e algumas cidades como a nossa, o serviço já existia. Depois, em 2009, uma alteração no Código de Trânsito promoveu a inclusão deste serviço de mototáxi e motofrete. Isso permitiu regulamentações municipais. Alguns municípios proibiram absolutamente. Vários municípios no país proibiram o serviço de mototáxi. Os municípios onde já existiam seguiram a legislação federal e fizeram regulamentações adaptando à realidade local. Eu fui autor da regulamentação local, que se transformou na Lei Municipal 4.327 de 2010 e que, na época, excluiu as questões relacionadas ao mototaxista autônomo, similar ao que nós temos o taxista hoje, né? Ele recebe a concessão, teve o edital, inclusive, recentemente, e ele explora a atividade, tem uma vaga determinada, né? Tem que cumprir um horário, tem os requisitos também para o exercício da atividade, mas ele é um autônomo. Na legislação municipal, isso acabou, embora estivesse na proposta original, nos debates, nas reuniões, isso não foi previsto. Mas isso tem gerado uma situação repercutida pela imprensa local, de algumas pessoas que têm estado na região central, que têm buscado desenvolver o serviço de forma autônoma. Isso demandaria uma alteração na lei, um outro tipo de discussão, a demarcação de vagas, uma legislação e um regramento parecido com os táxis, né, os táxis de automóveis, de carros de passeio. Então, é para isso que nós achamos relevante, o vereador Zé Bedé se estimulou muito, a então marcar esta audiência pública na próxima quinta-feira, dia 10, agora, né, depois do feriado, às 19 horas, para conversar com todas as partes. Tem aqueles que são favoráveis, contrários, então é muito importante, né, aqueles que estão envolvidos com isso, sejam favoráveis a alterações na legislação municipal, sejam aqueles que têm defendido alterações significativas, que estejam presentes aqui, opinando, colocando seus pontos de vista, esclarecendo, dizendo quais as razões que pretende reivindicar para a alteração legislativa. Então, antes de qualquer iniciativa de projeto de alteração, nós achamos relevante, fizemos uma reunião, mas relevante que todos os envolvidos fossem convidados, então, para esta audiência pública agora na quinta-feira, dia 10, para debater possíveis alterações, sugestões, propostas, porque é um tema que está colocado, né? A situação, os problemas têm ocorrido, alguns conflitos e que não são bem-vindos. Então, é importante que haja uma repactuação, uma clareza, e que todos possam participar. Eu, na época da discussão da lei, foi bastante movimentada, mas percebi também que muitos acabaram não participando, o que é comum, né? Nós acabamos percebendo isso em várias situações de debates que a Câmara Municipal promove. Então, o texto da lei vigente ficou muito mais próximo do desejo daqueles que participaram ativamente do processo de discussão. Claro, aqueles que vieram, opinaram e assim defenderam, e inclusive dialogaram com os vereadores à época, defendendo seus pontos de vista. E então agora, também, a eventual alteração ou não, ou esclarecimentos a respeito da legislação aplicável, das legislações correlatas, é importante que as pessoas venham e participem, os profissionais, homens e mulheres que atuam no serviço de mototáxi na nossa cidade, visando sempre o objetivo dessa discussão é ter um serviço adequado, seguro, um serviço que possa garantir ao cidadão, dentro das possibilidades do que é também um serviço de transporte de passageiros por motocicletas, um serviço adequado e que possa garantir, então, qualidade para o usuário e também segurança no desenvolvimento da atividade àqueles que exploram isto. E cada vez mais nos últimos anos, muitos desses trabalhadores atuam até de forma exclusiva como trabalhadores do serviço de mototáxi.